E olha, o nosso Ruralcast está sempre aí trazendo convidados especiais, discutindo alguns assuntos muito importantes relativo aí, claro, à gestão ambiental, ao agronegócio, a crédito rural, a embargos e tantos outros assuntos relevantes no nosso estado de Rondônia, que são de suma importância para a subsistência aí, você no campo, na área rural, no estado de Rondônia, em quaisquer lugares aqui do estado, em qualquer região também. Imagine uma marca que nasceu em Rondônia, que transborda positividade. Imagine uma marca que entrega qualidade e muita energia. Uma marca que reflete sabor, que promove sensações. Uma marca que conquista cada vez mais os brasileiros. Uma marca que está sempre em constante evolução. Olá pessoal, estamos de volta com mais uma edição de mais um podcast e mais um episódio inédito Ruralcast nessa data de hoje. Olha, quero convidar você, produtor rural, pecuarista, sitiantes, fazendeiros, pequenos agricultores, pessoal da agricultura familiar, acompanhar as nossas edições, porque tem muita informação para você, homem do campo, para a mulher do agro, para a mulher da agricultura familiar, para essa família maravilhosa de Rondônia, que cresce com a sustentabilidade também no campo. E olha, o nosso Ruralcast está sempre aí trazendo convidados especiais, discutindo alguns assuntos muito importantes relativo aí, claro, à gestão ambiental, ao agronegócio, a crédito rural, a embargos e tantos outros assuntos relevantes no nosso estado de Rondônia, que são de suma importância para a subsistência aí, você no campo, na área rural, no estado de Rondônia, em quaisquer lugares aqui do estado, em qualquer região também. E hoje vamos falar sobre um assunto bastante importante. Queremos que você compartilhe também o nosso link, compartilhe os nossos recortes, compartilhe esse momento especial que teremos hoje com você no programa mais uma vez. E eu quero convidar também você do estado de Rondônia, que tem aí alguma informação do agro, algo relevante a mostrar. Entre em contato com a nossa equipe, será um prazer também trazer você aqui para o podcast, o Ruralcast, que também está ao vivo na TV aberta em Porto Velho, tá aí, ó, assista no TV aberta, canal 29.1, tvdopovo.com, também em Cacoal, agora na minha gestão do canal 25.1, Rede Super TV, aos domingos, aí no dia a dia da semana você vai acompanhar os nossos podcasts também, aqui na TV aberta. E ainda lá no YouTube você acompanha tudo nas nossas redes sociais, do nosso grupo Amazon. E é um prazer estar com vocês. Eu sou o Clóvis Firme e a partir de agora esse podcast é para deixar você bem informado. Nossa convidada especial hoje é uma mulher que vem para trazer informação boa para a região central de Rondônia, especialmente a zona da mata de Alto Alegre dos Parecis. Nossa convidada é Juliana Salésio, gente. A nossa convidada, ela é agrônoma, especialista em gestão, marketing, venda, agora também está se formando em especialista na área de ambiental, de licenciamento ambiental. Então tem muito assunto relevante para você da nossa região, aqui de Alta Floresta, Santa Luzia, Alto Alegre dos Parecis, aqui nessa região também, todo de São Felipe, Primavera de Rondônia, Rolim de Moura, e mesmo Cacoal, Nova Brasilândia, e essa região fortíssima aqui, né, na nossa região do estado de Rondônia. Juliana, seja bem-vinda, que prazer, né, aqui compartilhar o nosso Ruralcast com vocês e com essa região tão importante, tão produtora do estado de Rondônia, que é a região da Zona da Mata. Tudo bem? Bom dia, Clóvis. Bom dia, Ruralcast. Isso. Prazer é todo meu, satisfação estar aqui hoje. Há alguns dias já havia sido convidada e hoje tivemos a oportunidade, né, de estar aqui presentes. E realmente
trazer para o pessoal as dúvidas, solução aí de alguns impasses que ficam na cabeça, né, do produtor rural. E nossa região, como você disse, realmente é uma região de extrema produção, a região da Zona da Mata como um todo, mas principalmente Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta, Nova Brasilândia, hoje um dos principais polos cafeeiros do estado, né? Então, nossa região de extrema importância econômica para o estado, e hoje uma região muito, muito visada, né? Em termos da sua produção, das suas boas terras, do seu bom relevo, boa capacidade hidrográfica. Então, realmente é tudo de bom a nossa região. Estamos aí para contribuir com vocês hoje. Bom, nós trouxemos você aqui porque a gente vai falar sobre assuntos importantes, né? Aí a gente traz um assunto para ser discutido e vamos falar sobre aí essa região que é muito produtora, mas cresce também em situação de gestão ambiental nos locais, de produtor rural com algumas dificuldades. Vamos esclarecer um pouco para você da nossa região, aqui de Rolim de Moura, sobre o CAR, sobre as águas, essa região das águas, que é um potencial muito forte, hoje está se tornando também um polo turismo, reservas, enfim, a legalização ambiental, esses embargos que pode acontecer através do PRODES. A gente vai tirar dúvidas de vocês nesse podcast com a Juliana e ela vai informar um pouco com a sua especialidade. Esse é um assunto muito importante para a gente estar falando hoje. Proteção de nascentes, que é outro assunto importante, a gente vai estar discutindo também aqui no podcast e a gente quer que você acompanhe. Desde já, queria agradecer o pessoal aí de Alto Alegre dos Parecis, deixar um abraço registrado. Eu passei poucas vezes aí, mas conheço um pouco da região. Aqui pelo rádio, a gente chega em algumas regiões também pela TV, pelo podcast, mas é um prazer compartilhar aí, conhecer um pouco mais de Alto Alegre dos Parecis. Fala um pouco aí de Alto Alegre, como é que é a cidade, porque se tornou uma produção altíssima de café, tem um café de qualidade, né, Juliana? Quantos mil habitantes tem a população? Eu sei que é um setor muito maravilhoso ali de produção em alta, né, de café. Sim, sim. Na verdade, Alto Alegre é uma cidade bastante pequena, né? Uma cidade de cerca de 11 mil habitantes, que tem hoje um foco muito grande em produção agrícola, não só na cafeicultura, mas Alto Alegre também já foi reconhecido como o maior produtor do estado na área do feijão. Produz muito milho, Alto Alegre tem plantios relevantes de soja, mas a cafeicultura realmente é um destaque muito grande na cidade. Uma área bem considerável e hoje já está bem alocado ali nos maiores produtores do estado de Rondônia. Legal, vamos falar um pouquinho sobre a água na região, que ali a gente tem uma região de muita água, mas é uma região de alto relevo também, né? Um relevo bem alto, as cidades que têm ali umas condições hídricas muito boas, represas, cachoeiras, né? É uma região muito forte no turismo, também está se tornando hoje, porque é uma região que vai ali ao Porto Rolim, então assim, tem ali uma região do agro também muito forte, da pecuária, enfim, acho que assim, a gente pode falar um pouco mais sobre isso também para a gente começar o nosso podcast. Como é que está essa situação das águas? A gente sabe que hoje em dia é muito importante, né, para a região, proteção de nascentes, os projetos aí que o governo tem preocupado, as fiscalizações, como é que está? Você tem acompanhado também? Muito, Clóvis. Assunto bastante polêmico, né? Inclusive, ele gera muita apreensão nos produtores rurais, medos, né? Mas no final não é nada disso, não é bicho de sete cabeças. A gente tem realmente que focar no resultado final, que é realmente a proteção das águas, né? E a proteção da sustentabilidade em si do campo. Nós temos que ver que ali na propriedade rural, não somos só nós, né? Nós temos todo um ecossistema que precisa estar em balanço. A proteção das nascentes, como você mesmo já trouxe, é de suma importância. Quando você tem uma nascente preservada, você percebe, quem acompanha, quem está dentro da propriedade, percebe o aumento dessas águas, o aumento da qualidade. Então, tudo isso realmente tem um cunho de importância maior. E, como você disse, Alto Alegre e Alta Floresta, aquela região, é uma região que tem uma altitude um pouco maior, né? Por isso também de produções tão interessantes. É uma região que tem hoje, ela faz parte, fica próxima a duas bacias importantes, que é a bacia do Rio Machado e a bacia do Guaporé, né? Uma região de bastante água, tem muitos igarapés, tem muitos reservatórios, é uma região também forte na piscicultura,
principalmente Alta Floresta, bastante forte na piscicultura no estado. Então, assim, a grande preocupação, né, da gente nessa região é realmente ter a manutenção dessas águas. Hoje, como eu disse, a cafeicultura no município, ela é muito expressiva, ela é fonte de renda de grande maioria dos moradores de Alto Alegre, de forma direta e indireta. Né? Alto Alegre tem... Ninguém que reside em Alto Alegre não tem nada a ver com a cafeicultura. Todos estão inteiramente ligados. Ou é diretamente produzindo, ou é porque o pai, a mãe, o tio produz, ou é porque conhece alguém muito íntimo, ou é porque o posto de combustível está ali todo focado em atender esse produtor. O supermercado está focado, então, é realmente uma cidade que gira em torno disso, né? E uma das grandes preocupações, não só da gente, né, mas dos órgãos fiscalizadores no geral, é que essa produção não interfira, né, na qualidade, quantidade, principalmente da água, né? Sim. Que nós sabemos, nosso estado é um estado rico em água. Para quem conhece mais de um estado no Brasil, sabe o quanto Rondônia é rica em água. Porém, a água é um recurso que não é ilimitado. A água é um recurso que, apesar de brotar do solo, ela é considerada ainda um recurso finito. Por isso, nós precisamos preservar e ajudar com que essa água tenha manutenção, né? A gente tem percebido, Juliana, no estado de Rondônia, na região de Cacoal, região aí central de Rondônia, de Paraná. Eu viajo bastante no estado também, região ali de Jaru. E nessa região também de Rolim de Moura, assim, que com o aumento das derrubadas, da pecuária, né, do desmatamento nas regiões, os rios também sumiram, né? Então, assim, você vê que onde tinha muita água, hoje tem pouca água. Claro que tem chuva, chove aí constantemente em Rondônia, a gente fala de muita água, muita chuva, a bacia é muito rica ainda, mas você percebeu também que na região lá de Brasilândia, ali nessa região de Alta Floresta, em especial também Alto Alegre, Rolim de Moura, diminuiu as águas, porque a gente passa nas pastagens, a gente vê que alguns córregos pequenos desapareceram, né? Sim. Clóvis, eu sou natural de Rondônia, né? Tenho aí os meus poucos 33 anos de estado, inclusive nasci aqui em Cacoal. E a gente repara, né? A gente que está ali no meio consegue perceber isso. No fim, não tem tanto a ver, nem tanto com o uso da água. Eu considero que o uso da água na forma de irrigação, desde que ela seja feita de um modo ordenado e com segurança para o todo, ele não é tão prejudicial. Agora, o desmatamento das matas ciliares, o assoreamento dos rios. O que é o assoreamento? É quando você tem uma chuva com enxurrada que carrega partículas de solo para dentro do rio, tornando esse leito muito superficial, né? Quando um leito é superficial, ele tem pouco reservatório, automaticamente, no momento de seca, esse rio vem a secar. Quando você tem vegetação nas margens desse rio, você consegue, de modo mecânico mesmo, de modo físico, criar barreiras que impedem essas partículas de solo chegarem dentro do leito. E a gente já teve experiência, na nossa propriedade mesmo, nós já tivemos experiência de lugares brejados que tinha pequenos veios de água, pequenos riachos que a gente preservou. E a água de quando eu era criança, que eu lembro de pescar lá naquele riozinho com a água no meu tornozelo, hoje que a nascente ali, a margem é preservada, a água tem mais de 1 metro. Então, realmente, essas leis, essas diretrizes, elas não são de tudo sem fundamento. Existe muito fundamento e quem consegue fazer observação a campo, né, de como era, de como é, de como está, de como ficará, consegue ter uma noção de que elas têm um certo propósito. O importante, nesse caso aí, talvez seria até para vocês que trabalham com gado ou até com café, alguma plantação, é que você deixe ali uma área de preservação ali próximo ao rio, porque o gado acaba pisoteando também, vai acabando e mandando a terra e vai assoreando também. Então, assim, a gente via que isso acontece muito em algumas regiões, e agora com a chegada do café, eu pergunto para você, porque lá no Espírito Santo já criaram leis que, né, que abarram um pouco o produtor
a também ficar irrigando toda hora, já tem o gotejamento, que é mais econômico, é mais viável. Tem outras situações que também vão conscienciando ali as pessoas que trabalham com o café. Aqui em Rondônia, você acredita que também no futuro vai chegar a isso? Porque assim, a gente tem uma demanda de crescimento muito grande na região de café. Você estava falando agora há pouco, eu citei Cacoal, que nós tínhamos um produtor que plantou 500 mil. Você falou assim, peraí, aqui em Alto Alegre nós temos um que tem mais de 1.200.000 pés de café. Então, assim, é uma realidade muito grande para a região de vocês também e uma preocupação que deve ser tomada também já desde agora, porque assim, com esse incentivo do governo, das pessoas plantando café com um preço elevado, mesmo que hoje o preço está em torno de 900, 800, chega antes da colheita, mas teve também um momento bom no café de 2000 e isso alavancou, aí muitas pessoas acreditou em plantando café e tem uma grande expansão de café. E na região, precisamente aqui de onde estamos falando hoje, de Alto Alegre, há também essa preocupação, Juliana? Sim, Clóvis. Na verdade, não é para o futuro. Nós temos todas essas normas, essas leis, elas já existem e talvez agora elas tenham tido um pouco mais de notoriedade. A lei das outorgas de água, né, que é um dos principais assuntos, né, da nossa conversa hoje, ela é de 1997. Isso a nível de Brasil. 1997, já com uma preocupação, né, de como que estaria sendo usadas as águas, foi desenvolvida uma lei, né, a nível de Brasil. E o que essa lei, basicamente, ela falava, a grosso modo? Ela falava que por mais que um rio, riacho, lago, lagoa, represa, barragem ou coisa do tipo estivesse dentro da sua propriedade, ela não era de seu estrito uso e benefício. Ou seja, está dentro do que é seu, porém, não é seu. E se você desejar usá-la, você pode. E existem dois tipos de uso de água. Existe o uso de água para atividades de uso praticamente que insignificantes, né? Quais são essas atividades? Atividades de uso doméstico, atividades relacionadas à cafeicultura, ovinocultura, avicultura, atividades que exigem de água só para o consumo mesmo ali, de ingesta, né? Essas atividades, elas são já liberadas para você fazer uso tranquilamente. Mas existe ainda um pequeno documento, uma certidão, que te dá essa dispensa da outorga, né? Ele pode usar água sem uma outorga, na verdade. Isso, ele tem uma dispensa da outorga para essas atividades. Ele também pode ter essa dispensa para pomares que são irrigados, para café, porém em áreas muito pequenas. Muito pequenas. Isso aí. Áreas aí que vão ficar em torno de meio hectare, que seria o quê? Umas 1.800 plantas, um pouquinho mais. Então, assim, uma área realmente bem pequena. Então, nesse caso, cabe uma dispensa de outorga. É bastante interessante a gente fragmentar um pouco esse termo de outorga. O que é uma outorga? Porque assim, muitas pessoas falam assim, eu preciso fazer tudo isso? Que documento que é esse que existe? Porque às vezes o cara compra um sítio, uma chácara, ele mora na cidade, e ele não buscou se informar sobre isso, né? E é importante esse assunto, né, Juliana? Isso. Outorga, ela é um termo utilizado para liberação de uso. Você pode outorgar diversas situações, né? Um poço artesiano... Fora de água também. Outorga de estrada, direito de uso sobre a estrada, né? A outorga de águas em si, ela é a liberação do uso da água para determinados fins. Para você ter uma hidrelétrica, você precisa ter uma outorga de uso de água para geração de energia. Para você ter uma irrigação, você precisa ter uma outorga de uso de água para captação e lançamento, seja ele localizado, por aspersão, toda forma. Nas atividades, como eu te falei, atividades que têm um uso mais significativo da água, como a cafeicultura, nós precisamos de ter a outorga mesmo. E quem é que libera? Né? Quem é que controla isso no nosso estado? É a SEDAM. A SEDAM hoje é o órgão que controla a liberação das outorgas de água do estado. Tem um custo? Tem um custo. Tem taxas. E geralmente você precisa procurar
um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal habilitado para que ele escreva um projeto, né? Não é assim, eu quero, eu preciso, eu vou pedir. Não. Você precisa de um técnico habilitado lá no CREA, no Conselho, né, regional. Esse técnico precisa ter as habilitações que garantem que ele escreva esse projeto. Esse projeto é um projeto... Simples. Simples. Simples em qual sentido? Você vai pegar, vai até o local onde será colocado ou está colocado a captação, né, a bomba, e você vai definir a área em que essa bomba molha, A quantidade a de água que ela quantidade vai de plantas, a quantidade de água demandada pela cultura no ciclo dela. Você vai dimensionar tudo isso num projeto, você vai medir a vazão ou do reservatório, ou do rio, ou do tanque, ou a produção desse mesmo local de água. E a produção de água desse local ela tem que ser, obviamente, muito superior à demanda hídrica da cultura, né? Interessante. E assim, da cultura dentro do seu projeto, certo? A gente faz esse projeto é muito sério, ele precisa ser muito bem escrito, ele demanda de que o CAR da propriedade esteja certinho também, no nome do produtor. Esse projeto demanda também de um documento de posse, né, desse imóvel, que não precisa ser exclusivamente uma escritura pública, pode ser um contrato de compra e venda, né, desde que o CAR esteja no nome do produtor, ou ainda, se o CAR estiver em nome de terceiro, desde que esse terceiro assine uma carta de anuência, né, do uso para o vizinho, também pode ser feito. E esse projeto é escrito, como eu te disse, com mapas, a gente descreve como é a bacia na região, tudo, cota do terreno, a capacidade da planta, a capacidade do solo, é definido tudo. E é feito uma ART junto ao CREA, né, para esse projeto. É feita uma publicação em jornal, onde você torna público a sua solicitação e é protocolado junto ao órgão da SEDAM. A SEDAM, por si, ela faz uma vistoria in loco, onde ela vai avaliar se o que eu escrevi no projeto está coerente com a realidade local, certo? Posteriormente, um terceiro técnico, nós estamos, primeiro que escreveu... Vai ter um monitoramento, um acompanhamento se aquele projeto foi escrito adequadamente, se o produtor não vai usar a mais, né, aquela água, vai prejudicar a bacia hídrica ali, né? Isso mesmo. Clóvis, funciona assim. Eu escrevo, primeiro técnico. Um segundo técnico fiscaliza para ver em loco se realmente está adequado. Um terceiro técnico vai confrontar esses dois relatórios, o meu relatório e o relatório do técnico da visita. E se a pessoa fez esse projeto, depois ele amplia o sistema de irrigação para mais plantas, o que pode acontecer? Porque assim, acaba fazendo isso, ele não planejou um pouco, depois ele começa a usar mais, aí depois vem uma fiscalização e pode aumentar o valor, pode ter uma cobrança extra, a fiscalização pode chegar até ele? Sim, sim. As outorgas, elas valem hoje no estado por 5 anos. Você fez a sua outorga, você tem direito ao uso dela por 5 anos. Legal. Esse uso, esse direito de uso, ele não é irrevogável. Você pode ter a sua outorga suspensa ou cassada. Problema sério, então. Sim. Quais são os casos que geram uma suspensão? Isso que você me perguntou agora. A Juliana vai lá, escreve o projeto, diz que serão irrigados 10 hectares. Inclusive, eu posso dizer que 5 já estão sendo e 5 serão ampliados. Perfeito. Ótimo. Posso dizer. Porém, o produtor, nesse meio tempo, né, ele expandiu muito mais. Ele foi para 30. A nascente continua com a capacidade, a bomba continua com a capacidade, porém não está outorgado. Então, sim, a gente tem que fazer uma retificação nesse processo para atualizar essa outorga. Por quê? Se a fiscalização vir e ver que não está mais coerente com aquilo que nós planejamos, ela pode suspender.
O que é suspender? Você perde o direito de usar por um tempo. Nossa. E depois ele pode voltar. Mas é um problema sério pro produtor. Sim, ele pode ser multado, Seríssimo. pode ser autuado. Quando que esses casos acontecem, Clóvis? A SEDAM, ela não tira ali X dias do ano para poder fazer uma fiscalização. Eles não têm tempo para isso. Mas, por exemplo, nós dois somos usuários de um mesmo riacho. Nós dois temos 2 propriedades e eu aumento muito o meu uso fora da minha outorga. E o vizinho já fala, peraí, opa, tô sem água. Isso, chegou num dia de uma seca mais grave, por exemplo, a do ano atrasado, foi uma seca bem pronunciada, e esse riacho começa a comprometer o uso do meu vizinho, ou até mesmo assim, a gente diz quando compromete o uso mínimo, Talvez esse vizinho use essa água para animais beberem, que é um uso mínimo, esse vizinho usa essa água para limpeza, para necessidades básicas, que é um uso mínimo. Ele pode sim ir ao órgão e falar, olha, o Clóvis está usando muito a água do nosso riacho, vocês podem lá ver? E sim, a SEDAM pode suspender a sua outorga por um X tempo e depois liberar você de usar. Se adequar. Que Sim. situação, hein? Olha, gente, Sim. que assunto importante, porque muitas vezes, pela falta de conhecimento de muitas pessoas da área rural, ele acaba fazendo esse projeto, né? Ele faz um projeto adequado para ele, mas ele não pensa no vizinho, né? Sim. Isso acontece muito, né, Juliana? Sim, Clóvis. Inclusive, nós conseguimos outorgar muitas bombas no mesmo rio. Ainda se fala pouco sobre a quantidade máxima, né? Ainda se fala pouco sobre a quantidade máxima de bombas que podem... Mas pode chegar um tempo que vai Sim. ter uma redução disso aqui. Sim, eu costumo dizer que enquanto está indo tudo bem, tá tudo bem. No dia que começar a ficar escasso, aí as coisas começam a apertar, né? Mas assim, longe da gente querer amedrontar, coisa mais rara do mundo acontecer uma suspensão ou uma cassação de uma outorga, tá? A cassação é realmente, você vai perder mesmo. Como que a cassação você infringiu mesmo a lei também aí, né? Aí você secou a nascente, Isso. Aí você criou um problema realmente para os vizinhos, Sim. Né? Ou não está adequado ao projeto, você pode ter ali a outorga de água cassada. Sim, isso já foi notificado, Clóvis, já foi notificado, você continua, ou às vezes, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Às vezes você tem um riacho, você pode usar o rio, mas permitido. Não pode fazer uma represa nele. Não pode. Não pode fazer uma represa nele. Tem muita gente que quer fazer e aí vai lá e coloca um trator, tem um trator e faz por conta. Isso eu quero fatal. ir lá no rio e criar um valão nele, fazer uma represa no rio, que aí eu consigo acumular. Não. Você jamais pode modificar ou alterar o curso hídrico de um rio, um riacho. Sério? Assim. Olha, gente, que notícia importante, hein? Isso dá cassação de outorga, tá? Cassação de outorga. Você perde a sua outorga por causa de mexer no curso do rio. Não pode. Não pode de jeito nenhum. Algumas estratégias que hoje estão sendo usadas em grandes propriedades, que são legais, são a utilização de tanques de geomembrana. O tanque de geomembrana, ele é uma piscinona gigantesca de lona, uma lona especial. É uma lona específica, que não vaza. Isso, onde você pega e você bombeia a quantidade de água que já está programada para você bombear, né, por dia, e você armazena nesse tanque de geomembrana, que está lá numa área sem ser uma área de APP, sem ser uma área de leito de rio, uma área qualquer da sua propriedade. Perfeito, você pode. Legal. E esse tanque, ele se torna um subsídio, né? Você tem X litros por dia para você tirar do rio, porém você tem um armazenamento. Eu tenho propriedades que a gente atende que tem tanque de geomembrana de 10 milhões de litros d'água. Nossa. É um tanque significativo, que daria, por exemplo, para o produtor, em um caso de não poder bombear a água do rio em dado momento de escassez, ele conseguiria usar ali a água por um mês.
sem, Isso é bem bacana. entendeu? Por causa do armazenamento. É interessante. E, inclusive, Juliano, só fazendo um adendo aqui, em Rondônia, precisamente em Cacoal, nós temos uma indústria que é a Rafplast, que produz já esse produto. E está servindo os produtores aqui do estado de Rondônia, que é essa lona para você fazer um seu reservatório de água nesse período de estiagem. E ano passado ele me contou, eu vou até trazer ele aqui no podcast, que serve até para orientação e até mesmo um produto de qualidade, de referência no estado de Rondônia, que está sendo confeccionado aqui e que é importante para essa época mais escassez da água no estado de Rondônia, que é a Rafplast. Então, um abraço aqui ao Joaquim, uma pessoa muito querida, um empreendedor que atende todo o estado de Rondônia, região norte já, e que é uma dica boa também para o produtor, né, Juliana? Olha, até nem eu sabia. Sim, legal. A gente tem hoje algumas empresas que fazem, né, os grandes projetos de irrigação, que ele já tem os parceiros, mas que legal que a RAF, nossa, a RAF é uma indústria local referência, né? Além de toda a parte de embalagem, ela produz também panos, né, para recolhedora, produz... Hoje ele está produzindo também agora as lonas para colheitadeiras de café. É a lona de recolhedora que eu chamo. Né? Isso, então, assim, olha pra você ver que legal, né? Então, assim, ele produzia as lonas para a pessoa pegar de mão, que já são mais resistentes. Agora, ele já produz a lona para o tanque e também para a colheitadeira que chegou no mercado. Também legal. Mas o assunto é água. Vamos falar dessas duas ortogas. Porque a gente está falando sobre as ortogas aí, até essas penalizações, multas, entre outras situações, Juliana. E quais os benefícios que o produtor tem com uma ortoga? Porque, assim, para mim ter uma ortoga, está legalizado, eu tenho benefícios, porque eu vou trabalhar legalizado. Na hora de eu vender meu produto, conta isso. Conta pra gente aí. Então, eu sempre digo que o melhor caminho é andar certo, né? Quando você tá certo, você coloca a sua cabeça no travesseiro e você não tem medo. É igual andar habilitado. Andar habilitado e com capacete, coisa boa. Com cinto de segurança, você passa pela blitz e faz assim ainda pro policial, né? E tá tudo bem, é isso que a gente busca. Hoje, cerca de 80% dos clientes que me procuram para fazer um termo de outorga de água, eles vêm dos bancos. E isso mesmo, dos bancos. Porque na hora que vai fazer um financiamento, o banco já pede, você tem uma ortoga, você tem um documento, você tem um registro, você fez isso. Não fez, não acontece. Não fez, não consegue. Clóvis, o banco faz isso por quê, você acha? Você acha que o banco faz isso porque ele é chato? Não. O que o banco pensa quando ele empresta um dinheiro para uma pessoa, um produtor? Ele pensa que esse dinheiro está indo e esse dinheiro precisa retornar. Toda atividade, principalmente atividade rural, o banco precisa ver viabilidade na atividade para poder emprestar o recurso. Que é o lucro dele, né? E esse dinheiro precisa voltar. E você imagina se o banco empresta o dinheiro para o Clóvis. Clóvis não tem documentação, o Clóvis não tem outorga de água, o Clóvis tem PRODES na propriedade, que também é uma coisa que limita hoje os recursos. De repente, o Clóvis recebe uma multa do IBAMA altíssima e o Clóvis é embargado. Nesse momento, o Clóvis não consegue mais emitir nota fiscal, não consegue mais vender o gado dele para o frigorífico. No café, dependendo do comprador, começa a ter algum problema para escoar a produção, para vender a produção. Como que o Clóvis vai pagar a conta? Então, o banco está coberto de razão. Sim. Né? Porém, nós temos que focar que nós não estamos fazendo para o banco. Nós não usamos o capacete para a polícia. Nós usamos o capacete para a produção, para a proteção. Então, por que eu faço uma outorga de água na minha propriedade? Eu faço uma outorga de água na minha propriedade para que, se um dia uma fiscalização vir por algum motivo, eu estar certo diante da lei, né? Então, mas hoje, no geral, alguns benefícios, como financiamentos rurais com juros interessantes, instalação de relógio verde pela Energisa. O relógio verde é um relógio com cobrança de taxa bem inferior, né, às taxas normais, que são direcionadas exatamente para a irrigação. Você tem um horário, você pode irrigar das 9 da noite às 6 da manhã. E esse relógio você paga apenas 20% da tarifa. Mas... Que é o horário da energia mais barato, né? Exatamente. Você paga 20% da tarifa cheia apenas. Olha que legal. Para fomentar a agricultura. Eu não sabia também do relógio verde. É uma situação bem legal e uma novidade, né? Para você buscar também, né? O relógio verde também
só fica ativo mediante outorga de água. Sério? Outorga está vencida, o relógio, Desaparece. sim. Olha que interessante, viu, gente? Olha, por isso que você tem que assistir podcast, por isso que você tem que acompanhar a gente aqui no Ruralcast, tá? Produtor rural que é produtor rural que quer crescer, o pecuarista que quer crescer, a agricultura familiar que quer crescer, ele tem que ficar por dentro das informações, gente. Tem que buscar conhecimento, tem que ouvir, tem que pesquisar, tem que ouvir pessoas como a Juliana, sentar numa roda de conversa, as mulheres, fala, peraí, ô, meu esposo, eu estive pensando com a Juliana, me contou um assunto que é muito importante. Nós temos que colocar o relógio verde aqui em casa, para nós ter a irrigação com mais economia, não é isso, Juliana? Clóvis, outra coisa, não é Ah. novidade. A nossa propriedade, ela tem um relógio verde há mais de 10 anos. Pois é. Não é novidade. A agricultura, ela tem inúmeros projetos governamentais e não governamentais para fomento da agricultura. A agricultura é um segmento muito fomentado. Lógico, tem que ser mesmo, porque somos a base. Isso é uma base A de agricultura é a base de tudo. tudo. É verdade. É quem produz o alimento, é quem produz as matérias-primas, então ela tem sim que ser fomentada, né? Mas existem. Hoje as melhores taxas de juros, elas são para o produtor rural. E as melhores das melhores, elas são para o pequeno produtor rural que tem toda a sua documentação. Tá documentadinho, certinha. ortoga regularizada e por aí Isso. vai. Que legal. Hoje eu sou parceira no escritório, né? Escritório Terra Fértil, lá em Alto Alegre dos Parecis, da minha amiga Jéssica, grande amiga, um abraço para Jéssica. A Jéssica já trabalha com crédito rural há mais de 10 anos. Ela atende exclusivamente crédito rural, assistência a crédito rural. Então, quando eu falo aqui para você e pergunto se a ortoga é importante e ela tem benefício para o produtor rural, a resposta é: tem que estar legalizado, porque facilita crédito, você tem produto de qualidade, você tem mais probabilidade de conseguir um alto índice de empréstimo e ainda comercializar com mais facilidade o seu produto, é isso? Exatamente, Clóvis. Hoje, linhas, para quem tem todos os documentos certos, assim, uma escritura certinha, sem PRODES, que é um assunto que a gente ainda vai falar um pouquinho, né? PRODES é outra polêmica. Já. As outorgas de água regularizadas, a CAF, que é um documento que a Emater faz, que define a minha renda familiar, né? Porque tem a CAF para pequenos produtores, médios produtores e grandes produtores. Então, a Emater que é responsável por esse documento. Quem está com a inscrição regularizada, inscrição estadual, né? Da Cefim regularizadinha. Essas pessoas, elas têm níveis de crédito a juros que variam entre 3% a 10% ao ano. Olha que ótimo, hein? Quando você não tem esses documentos regularizados, você vai para linhas que chegam até 25% ao ano. Infelizmente, algumas atividades rurais não suportam um empréstimo Com esse juro, com não esse tem juro. condições, Então, não consegue pagar. Não consegue pagar. Porque a margem de lucro de praticamente todas as atividades, tanto rurais, comércio, eu atuei no comércio há muito tempo, a margem de lucro dificilmente ultrapassa 20% em um ano. A exemplo do leite, né? Por exemplo, se você vai entrar pelo leite, até a pecuária e o café hoje está com mais lucro, mas também tem uma mão de obra, você tem que estar bem qualificado. O leite está mais ali, bem apertado a margem, né? Clóvis, eu não tenho tanta propriedade para falar de leite, porém é uma atividade hoje assim que ela chega a gerar uma certa aflição para a gente que é técnico. Eu tenho amigos que trabalham na cadeia do leite. O leite é uma atividade sofrida, é uma atividade que não é para qualquer pessoa. O cara tem que amar aquilo ali. Desvalorizado, essa Desvalorizado. É a e o leite é um produto de tanta essencial, importância, né? Cara, tenta um dia ficar um mês sem a ingesta de nada de leite. Aí fala eu, né? Que como queijo todos os leite dias. Hoje, né? Então, assim, não tem como. Então, assim, é uma atividade que merecia mais carinho. Vamos falar numa próxima oportunidade com você sobre o leite, lá da região. Mas o assunto é água. Para a gente fechar esse papo de água aqui, porque deu o que falar e acho que nós podemos aí contribuir um pouco com você que está assistindo aí o Ruralcast, tanto aqui nas redes sociais quanto na TV local.
aberta com a gente, e agradece a audiência de vocês. E é por isso que nossa preocupação é trazer pessoas qualificadas para também orientar vocês. Eu acho que a gente está podendo aqui ajudar muito as pessoas, em especial também vocês aí de Alto Alegre dos Parecis. Falando em Alto Alegre dos Parecis, é uma região de cachoeira que se tornou turismo, para a gente fechar esse papo de água, porque assim, é uma região rica. Nós temos ali, tem até a hidrelétrica pela região ali agora também, né? Sim, sim. Então, assim, represinhas. Eu passei em alguns locais ali, vi algumas represas gigantes ali por ali também. Então, assim, pessoas estão fazendo um trabalho maravilhoso. E o turismo, como é que tá? Porque, conta pra gente. Eu até E convida já o participei. pessoal para conhecer Alto Alegre, que eu não conheço ainda aquela cachoeira. Dias atrás, minha esposa falou assim, nós tem que ir lá para aquela cachoeira. Sim, Clóvis, Alto Alegre, ele vem participando de um programa, um programa do governo do estado, junto com a UNIR, Universidade Federal de Rondônia, de Porto Que Velho, legal. que ele está entrando na rota do turismo Olha. de Rondônia. Alto Alegre e Alta Floresta, agora eu não vou me lembrar a quantidade, mas somados eles têm cerca de 18 pontos de cachoeira, ou é um pouco mais. Olha, São incrível. diversas quedas d'água, diversas cachoeiras. E, além disso, né, o Porto Rolim também, né, que para quem gosta é uma atividade incrível de pesca. Eu já fui lá, Então, é ele está gostoso. entrando na rota do turismo. E uma cidade que entra na rota do turismo de um estado, ela se torna muito visitada, né? Ela se torna uma cidade de referência. Como hoje, por exemplo, nós temos no Mato Grosso a região de Bonito, né? Sim. Nós temos a região de Nobres. Então, são regiões que estão na rota do turismo das cidades. E aí tem que preservar, né? Tudo Exatamente. Isso. Entra uma regra. As regras, elas seguem basicamente as mesmas, né? As regras, elas seguem basicamente as mesmas. As nossas regras ambientais, elas não são novas. Porém, nós temos o prazo de adequação. Nós vivemos hoje no prazo de adequação. Tanto que lá em 2012, quando se criou o novo Código Florestal, todas as regras elas foram escritas, né? Existe até lá uma regra que diz assim, todo mundo fica nervoso, quem é produtor fica nervoso quando fala que a região amazônica, que é a região que nós estamos inseridos hoje, pela regra, ela deve ter 80% da área preservada. Nossa, é muita coisa, 80%. Como que vai produzir, né? Com 80% da área preservada? Não dá. Não tem lógica. Porém, né, a regra, ela não é tão insana. Ela diz que quem já havia desmatado até 2008, né, poderia se enquadrar na regra mínima, que são os 20%. Então, já melhora bastante, né? Por quê? Sejamos justos. Quando Rondônia começou, existia o lema desmatar para não entregar. Isso aí. Lembra desse lema, Clóvis? Sim, eu estive aqui na época. Então, Contribuí muito para isso. Você ganhava... Eu contribuí com meu pai ali em Rolim de Moura, né? Eu morei no sítio também em Rolim de Moura, você falou que veio de Cacoal, eu fui para Rolim, morei em Rolim, também perto de vocês lá. Morei na linha 180 e lá nós desmatamos. Era desmatar para não entregar a propriedade. A ordem era essa, né? Você então, comprava ou ganhava a propriedade do INCRA e você era obrigado. Então, como que o governo, depois de anos, vem e fala, olha, não, agora tá tudo proibido. Então, tem uma sensatez nisso. Sim. Porém, não adianta, eu digo hoje que não adianta a gente querer driblar. Não adianta a gente querer driblar. A regra já existe... 2008 fez, não fez, não faça. Não adianta querer fragmentar a matrícula. Tem muita gente que acredita que eu tenho uma matrícula de um sítio que inicialmente era de 42 alqueires e esse sítio ele tem hoje 50% de mata e eu vou vender só a mata, vou fragmentar a matrícula e vou tirar. Não pode. Não pode. Ela é da matrícula original, então ela faz parte da matrícula original. Então não tem muita manobra, não tem muita coisa a se fazer, não. E o melhor, gente, o melhor a fazer é seguir as regras. Porque derrubar é fácil, mas crescer uma árvore, olha... É muito difícil. Nessa região de vocês tem muita mata, né? A gente percebe ali que tem muita ainda área verde preservada, as cachoeiras, como você falou, mais de 18 pontos. E a gente
percebe que essa região ela tem, então, um potencial de turismo muito grande, né, pela frente, né, Juliana? Tem sim. Principalmente Alto Alegre ali, né? É uma região que realmente ela tem potencial, ela precisa Ser explorada. ser explorada e como eu participei de algumas reuniões, né, da Rota do Turismo, e os moradores, eles precisam ser educados para o turismo, porque nem toda cidade ela nasce educada para o turismo. O turismo é uma coisa complicada, não é simples. Mas o turismo ele parece ser complicado, mas sim, quando você se coloca à disposição de fazer algo diferente, por exemplo, às vezes uma banca, um café da manhã se torna um turismo. Um turismo, Entendeu? perfeito. Se você se organizou, se torna uma referência, não é verdade? Isso mesmo. E o que o Ministério do Turismo hoje traz muito é que a cidade inteira ela tem que trabalhar com o foco no turismo. O que seria isso? É isso que você disse. Chegou na cidade, não sou da cidade, peguei um táxi. Entrei num táxi, a gente que às vezes viaja, já entrou no Uber. O cara já fala para você, o que você conhece daqui? Você já foi em tal lugar? Aqui tal lugar é maravilhoso. Então, esse cara do Uber, ele tá focado no turismo. Sim. Entrou na padaria para tomar café. A moça que atende na padaria, ela tem que falar, oi, vocês não são daqui. Uma cidade pequena, a gente conhece boa parte da população. Vocês vêm de onde? Vieram passear? Já foram em tal lugar? Lá é muito lindo, lá é muito bom. E isso é a educação turística que a gente chama, né? Quando chega em Cacoal, as pessoas falam, você foi no Cacoal Selva Park? Perfeito. Você foi na Pedrona da linha 10? Já foi no Café dos Bento? Café Dom Bento, agora tem o Café e Prosa, essa semana eu recebi também eles. Vou convidar eles aqui para vir aqui no podcast, contar um pouco, que maravilhoso o cantinho deles lá. E é tão gostoso isso. Lá está acontecendo também isso já? Está acontecendo. Agora, quando chegarem em Cacoal, daqui uns dias a gente quer que o pessoal fale assim, já foram no Viveiro Portal da Amazônia? Olha aí, ó. O Viveiro Portal da Amazônia é um novo empreendimento da gente. Aonde? Aqui na 364. Na 364? Isso, próximo à Havan ali. 3,5 km sentido Riozinho. Nós inauguramos legal. Há uns 40 dias atrás um viveiro de mudas de café e um viveiro só em paper pot. Você já conhece a tecnologia, né, Clóvis? Não. O paper pot é aquele papel biodegradável. Aquele que vem já. Isso. Raizinhas o nosso viveiro é um viveiro diferente. É um viveiro legal. todo suspenso. Já quero conhecer. Tá convidado, tá convidado. Então, vai ser um local não só turístico, né? Vai ser um local também para quem quer e gosta de coisa bem feitinha, de coisa organizada, para ir lá conhecer. Então, assunto, como a gente fala de turismo, você falou, de Alto Alegre, e quando a gente vai para as redes sociais, você já vê os vídeos, né? Mas o importante é que vocês da cidade aprendam essa lição. Quando chegar alguém, gente, o lugar é maravilhoso, você tem na palma da mão ali já o local, o taxista, o Uber, o motorista de aplicativo, o mototáxi, para indicar as pessoas onde é, facilitar o caminho, o hotel, já explicar. Isso é bacana, isso é fazer turismo, né? Isso é fazer turismo. A gente vai para o Nordeste e a gente tem algumas experiências no Nordeste muito interessantes, né? Lá no Nordeste, como... Infelizmente, eles têm baixa produtividade agrícola devido à seca, escassez de água. Eles vivem mais o turismo. E o que o nordestino faz criativos com o turismo é uma aula. O nordestino, se ele vê uma árvore que cresceu diferente, no Ceará, lá a gente tem a árvore da preguiça. Ela caiu, ela deitou, ela ganha nome. Ela ganha nome, dali para frente ela bota a placa e todo mundo visita milhões e milhões de pessoas por ano para tirar foto na frente de uma árvore deitada. Cara, talvez quem não admira vai olhar e falar assim, poxa, só uma árvore deitada. Mas, se você criar toda a fala e todo o encanto e uma publicidade boa, aquilo vira algo sensacional. Sim, então, sim, nós temos que ser assim, porque a nossa cidade é linda. E vocês estão fazendo isso lá em Alto Alegre? Sim, estamos fazendo. Porém, a minha área é mais a área agrícola, né? O agricultor, eu lembro muito do meu pai, o agricultor, ele não gosta de perder tempo com coisas que não sejam de extrema produção, né? E o agricultor, ele é focado em trabalhar. E lá as pessoas têm procurado vocês para conhecer o café?
a produção de Sim. vocês, porque é referência no estado já Sim, também? sim. Eu já atendi pessoas que vieram do Mato Grosso pedindo, né? Como sabe que eu trabalho com assistência técnica também, né? Em algumas propriedades que a gente faz a gestão da atividade, manejo e tudo mais da cafeicultura. Aí temos colegas que, eu quero conhecer uma área referência de café. Já tive diversas visitas, a gente leva em propriedades que são modelo, em propriedades que são produtivas, E que são estão competindo a funcionais. nível nacional lá também, né? Então, Sim, sim. assim, Aí tem a linha dos cafés especiais, né? tem Inclusive algum café, hoje, alguma marca que você olha que lembra lá? delícia aqui, ó. Ah, E cafezinho bom, hein? que cafezinho é esse Esse aí? aqui é o Canindé, aqui da Ah, o cidade, aqui de Canindé. de Cacoal, né? Canindé de Cacoal. A região da Zona da Mata, Clóvis, ela é uma região hoje que ganha as melhores notas do estado. Sim. Você, quando olha, nós tivemos esse ano o vice-campeão da nossa cidade, Sim. o Café dos Lima. Seu Nilton, um grande abraço pro seu Nilton, nosso amigo Vamos lá. trazer ele aqui no podcast. Seu Nilton esses dias fez um podcast, perfeito podcast, Boa. seu Nilton. Seu Nilton é um cara incrível. Então, seu Nilton ficou em segundo lugar, uma pontuação altíssima, altíssima, superou muito 90 pontos. Que legal, hein? Sim. E a nossa região ali de Alto Alegre, Alta Floresta, Brasilândia, São Miguel, É café de morro? a gente não consegue saber se é altitude, porque nós temos, Alto Alegre tem uma altitude extremamente acima daqui, bem, né, bem de alta. Cacoal. Mas as pontuações da região da Zona da Mata, elas sempre são maiores do que as pontuações da região central. Aroma, sabor, Diferente. bem É diferente. diferente. É diferente. E o bacana de tudo isso, Juliana, não sei se você percebeu, mas se você vai em Porto Velho hoje, por exemplo, na rede Irmão Gonçalves, desses grandes mercados, Taimax, Cacoal, os cafés da nossa região estão nas glôndulas, coisa que não existia antes. Sim. E muito consumido, né? Com uma qualidade excelente, excepcional. E Clóvis, tem que ser consumido. Tem que ser consumido. Sabe por quê? Nosso café hoje, ele é consumido a nível nacional e internacional. Então, por que não nós, que temos na nossa mão o produto... Fica tomando café lá do Espírito Santo e outro café que você nem conhece, de onde foi produzido. Olha, eu lembro quando eu era criança, meu pai sempre foi produtor de café, e quando eu era criança, meus pais vieram do Espírito Santo, né? Eles eram nativos de lá, e todo ano, quando meu pai colhia o café, ele pegava 3 sacas de café, E separava. Conilon, ia na máquina e trocava por uma saca de café Catuaí, né? O café para tomar. E aí, todo ano isso. Hoje, minha mãe também produz café especial, inclusive ela já foi premiada aqui no município. Cacoal, né? Cacoal, Qual isso. o nome dela? É a dona Cirlei. Dona Cirlei, um abraço para a senhora. Quero conhecer a senhora agora, viu? Porque já falou que é cafeicultora da nossa região e ainda na categoria especial não vai ter outra saída, vai ter que falar com a gente aqui, tá bom? Reserva um cafezinho pra gente, um espaço na sua agenda aí, porque nós queremos conhecer a senhora, viu, Dona Cirlei? Ó, a Juliana aqui é uma pessoa excepcional, eu já presenciei aqui, que ela é apaixonada pelo café de Rondônia e está aqui contando tudo a senhora também, que ela fala, os olhinhos dela se brilham. Clóvis, olha, hoje o café Dom Bento, o café da Luz, bom, o café Canindé, o café da Dona Cirlei lá, ele não perde em nada para o café de Minas Gerais. Inclusive, lá fora, eu já participei da SIC, né? Que é uma das maiores convenções do Brasil hoje em termos de café, uma feira que tem em Minas Gerais todo ano. Lá o café de Rondônia está extremamente vislumbrado. Que legal, né? A Caféron também tem esse papel importantíssimo, né? O Juan, junto com a Caféron, eles têm feito esse trabalho muito bem feito. Inclusive, o seu Nério está lançando a marca Coffee. Nério Coffee. Tá já exportando por aí afora, importando, legais exportações. Então, assim, é muito bom nós acompanharmos essa evolução. Legal. Que evolução bonita, né, que a cafeicultura teve e que evolução bonita que a cafeicultura está tendo. E que bacana você ver que um município tão pequeno, como aqui nós estamos falando de Alto Alegre dos Parecis, com esse potencial tão grande na produção de café, e que alavanca a economia e mostra que o município tem um potencial grande de alta produção e com qualidade no estado de Rondônia. Isso tem que chamar a atenção. E vai ser
daqui para frente, com certeza, muito melhor, né? E a gente espera que os governos futuros também valorizem isso, pensem nos produtores rurais, né, viabilizando, né, com certeza, mais treinamento, incorporando mais verbas, né, maquinários e ajudando, se aproximando cada vez mais do produtor rural, que é isso que precisa. Você tem tido isso lá em Alto Alegre, na região da Mata? Sim, Quem tem Clóvis, ali quando... Rolim de Moura, prefeito Aldo Júlio, o prefeito de Alto Alegre eu não conheço, mas deixa aqui um abraço a É ele o já. Dena. É Um o abraço pro nosso amigo Dena, Denair. Denaí, um abraço aí, o pessoal O prefeito mais bem votado do estado, Pois sabia? é, olha aí, que bacana, né? A gente às vezes não conhece um município tão pequeno, a gente precisa Sim, falar sim. disso, né? Isso é muito importante. Alto Alegre, quando eu mudei para Alto Alegre há 3 anos atrás, eu já me assustei quando cheguei lá, que eu comecei a fazer as linhas, né? Eu trabalhava de forma a campo, né? Eu trabalhava campo no mesmo. comércio, mas a campo. E quanto à cafeicultura, Alto Alegre, há 3 anos atrás, era estimado que tinha cerca de 3.500 hectares de café. Isso dava, na época, uns 12 a 13 milhões de plantas, Hoje né? superou já? Muito. Hoje, estimado pelo AgroLink, né, que é um site bem renomado do estado, estimado hoje está em torno de 4,5 milhões a 5 milhões de hectares, que daria aí de 17 a 18, 20 milhões de plantas. Nossa, é muito café. Porém, na minha pequena e humilde opinião, hoje nós devemos estar ultrapassando bem os 20 milhões, porque surgiram muitas lavouras, né? Só para você ver, Alto Alegre e Alta Floresta juntos, eles somam mais de 30 viveiros de mudas de café, mais de 30, que são legalizados. Você pensa, 30 viveiros produzindo ali 500 mil a 1 milhão de mudas por ano. Isso dá 30 milhões de mudas, 20 milhões de mudas por ano. O estado todo busca muda na região de Alto Alegre e Alta Floresta. Que legal, hein? O estado todo. Tanto que quando eu fui abrir o meu viveiro, que já era um plano já antigo, era um desejo antigo, eu optei por abrir em Cacoal, porque eu penso que Cacoal ainda tem menos não concorrência, mas maior... Competitividade. Menos competitividade, maior necessidade pela quantidade de oferta E que também tem. você está enxergando o futuro, que Cacoal ainda está, como se chama, capital do café, mas não tem uma produção grande de café. Hoje está perdendo praticamente o posto para Ministro Andreasa e outras cidades, né, aqui na região, na quantidade, né, de plantas. Né? Então, assim, Isso. essa visão sua futura é muito importante. Sim. Quando se fala de trazer um viveiro para cá, que vai atender não só a demanda de Cacoal, mas essa região de Cacoal, aqui Espigão, que tem uma plantação de café boa, aqui onde tem a Isso. colônia palmeirana, né, que são também pessoas do Espírito Santo, Andreasa, que compreende também um grande produtor de café no estado, tem crescendo, e acho que vai somar bastante. Você está com uma visão boa, hein, Sim, Juliana? eu via, estando lá em Alto Alegre, eu via muitos produtores de Cacoal, Espigão, Andreasa, buscando mudas lá em Alto Alegre. Tanto que a maioria dos clones hoje que são cultivados no estado, eles são de origem de Brasilândia, Alto Alegre, Alta Floresta, Novo Horizonte, dali. Que legal. Dali. Então, Gente, que assunto bacana. Olha, a gente ficaria horas aqui falando, porque só vai se estendendo, porque eu estou encantado com esse assunto aí. E parabéns a vocês aí de Alto Alegre. A gente vai falar muito mais mesmo aqui no nosso podcast, no Ruralcast, no Pod Rondônia. Tem muitos assuntos. A gente está com a TV aberta também agora, levando a informação. Você que está aí assistindo a gente na TV 25.1 de Cacoal, Super TV, Porto Velho. Viu, Porto Velho? Que exemplo que o interior tem para vocês? Isso aqui é produzir café, isso é trabalho sério, é muita dedicação, né, e para ser referência no estado de Rondônia. Então serve para toda a região do estado de Rondônia, esse podcast que é vinculado aí nas redes sociais ou na TV aberta, que vocês possam aí continuar com a gente também, acompanhando todas essas informações. O Juliano vem para cá, está dando um show aqui, e a gente é grato por esse conhecimento dela, para poder compartilhar com vocês tantas informações boas e relevantes no nosso município aqui de Alto Alegre Parecida, uma pequena cidade do interior, mas que compreende aí já no turismo, fortalecida pelo café, pela pecuária, pelo produtor rural, e na cidade pessoas também que já convivem ali com o produtor rural, uma cidade de 11 mil habitantes ou mais, mas assim que já vem com uma visão muito empreendedora. Isso é muito importante
para o crescimento de um município. Vamos falar sobre um assunto PRODES? Bora, porque esse assunto... Aí ela fala assim, meu Deus. Aí a gente vai falar sobre o PRODES, que é também um assunto muito importante. Depois dessa, a gente vai tomar até um energético. Não tem intervalo não, né? Deixa eu falar para vocês também que está em Cacoal, né, aqui em Cacoal, que nós temos aí Tribo Mobilidade Urbana, que está falando de aplicativo aí, e a gente está lançando um aplicativo na cidade que vem para ajudar na mobilidade. Cacoal cresceu demais, o município cresceu demais na região, e aí eu mais um sócio meu trouxemos para Cacoal um aplicativo moderníssimo, está lançando ele aqui como o principal de Cacoal hoje, mas na verdade ele vai logo estar também ganhando outros municípios do estado de Rondônia. Quem quiser adquirir a franquia se tornou uma startup bem legal, com muita tecnologia, onde você pode ter o aplicativo de mobilidade do carro, moto, né, entrega, deliveries e futuramente o frete. Inclusive, a tecnologia foi tanta que nós inovamos tanto que hoje nós somos parceiros com a Uninasal e lançamos também a Tribo Universitário. E esse Tribo Universitário, tudo dentro de um aplicativo só, você vai poder fazer o pedido do seu carro normal, né, o pop, o comum ali, o sedã, o black para a noite, que é um carro mais confortável para você que é advogado ou executivo. E dentro da mesma plataforma, você pode estar pedindo também a moto, fazer um frete, fazer uma entrega, um delivery. Então, aí, isso tudo engloba dentro desse aplicativo que é a Tribo Mobilidade Urbana, que você está vendo na sua tela. Vai lá, aponta a câmera aí, baixa ele. Além disso, você vai concorrer também um iPhone fazendo suas corridas. E acabamos de fechar uma parceria maravilhosa. Quero deixar aqui um abraço ao reitor da Universidade Uninasal de Cacoal, que compreende com mais de 3.500 alunos e fez essa parceria com o Tribo Mobilidade, porque nós temos credibilidade para poder chegar na cidade e implantar um sistema que também vai dar um benefício extra para os estudantes e também os funcionários, que são mais de 250 na Uninasal de Cacoal. Olha só que legal. Todos os funcionários, todos os estudantes terão cashback especial de desconto. E lá na aba, quando você for pedir o seu Tribo, na hora que você indicar, vai para o Cacoal Shop, qualquer lugar da cidade, você vai ter a opção Tribo Universitário Pop Uninasal, Tribo Universitário Premium Uninasal e Tribo Uninasal Black, ou mais confortável. Todas essas vantagens para você, que é aluno Uninasal e também funcionário. Pensando em você, a Tribo chegou em Cacoal e é o novo app da cidade que está conquistando a cidade de Cacoal e logo em logo estaremos também em Porto Velho, Ji-Paraná e outras cidades. Vem com a gente, baixe Tribo e viagem com mais segurança. Que legal, né? Você tá bem empreendedor também, hein? Ah, menina, eu Olha gosto. que ideia legal. Você viu? Olha, tem um adendo. O que você acha de inserirmos também... Pro agro? Pro agro, né? Nosso pessoal da zona rural ainda, eles têm muita necessidade, né? Depois que os ônibus pararam de percorrer... E você pode pedir, sabia que você pode pedir ele, você mora na área rural, que ele dá o preço, né, final. Já quando você pede, aparece o valor que vai ser até a área rural. Mas não era essa a sugestão. Eu ia falar para você inserir veículos elétricos de pequeno porte. Já temos aí, eu tô com 50 carros cadastrados, inclusive 5 elétricos já. Então, a gente vai ter também uma demanda do elétrico muito grande, que é para quem pegar o elétrico... Uma bike elétrica para... Olha, que legal. Essa bike elétrica é muito legal, tá? Eu viajei Já me passaram a dica. Uns 6, 7 anos para Vitória, no Espírito Santo, e lá já tinha. Você pegava os pontos, as bikes ficavam, você lia o QR Code, legal, né? Recarregava a bike e vai embora. Que delícia, você aluga, né? Você aluga. Você aluga e ela tinha os pontos de o futuro é esse, de você deixar... Futuro é precisamos, esse, né? Tecnologia, olha que cidade movimentada, que cidade bonita, universitária, né? Saúde, cidade viva. Bacana, então, né? Precisa mesmo. Parabéns pela sua iniciativa. Legal. Vamos falar sobre o PRODES? É verdade, o PRODES. Ei, meu Deus do céu. Esse projeto aí de proteção que o INPE impõe aí, que hoje está assustando os produtores rurais com a tecnologia de satélite, onde as pessoas podem ser aí notificadas se tiver um desmatamento, se tiver algo, pode ter um embargo ambiental futuramente. Então, assim, vamos falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito, muito interessante, embargos ambientais. Nós temos mais de 12 mil propriedades no estado de Rondônia com embargos ambientais em curso. O produtor fica louco, ele não pode fazer nada, não pode negociar, não pode pagar, não pode comprar. O nome dele fica ali sujo nas redes de banco, nas cooperativas. É um problema que está incomodando muita gente ainda não sabe, porque eles podem estar infringindo a lei e, de repente, está sendo notificado, Juliana. Isso é um problema sério. Na região de Alto Alegre, Rolim de Moura, João da Mata, tem muito isso. Rondônia. Em peso, né? Em peso.
Clóvis, vamos lá. Nesse caso, eu vou amedrontar um pouco mais. O que é o PRODES, né? O PRODES, ele é um alerta. O alerta. O PRODES, ele não é criado por pessoas. É o bicho-papão? É o bicho-papão do agro. Do agro. O PRODES, ele é criado por imagens de satélite. Os satélites, eles são... Milhares. Temos inúmeros lá, temos o Landsat, tem alguns satélites lá no ar que ficam fotografando o tempo todo. E eles trabalham por espectro de cor, né? Eles não trabalham por imagem em si, mas eles trabalham por espectro de cor. E esse espectro de cor, você sabe que quando você olha de cima, a mata tem uma cor, a pastagem tem uma cor, o café tem uma cor. E esse espectro de cor, ele varia muito e o satélite sabe qual a cor de cada coisa. Né? E quando se percebeu que precisava-se de apertar um pouco mais essa questão do desmatamento, eles criaram, né, esse monitoramento para PRODES. Então, o PRODES, existe 2 PRODES ainda. Existem PRODES verdadeiros e PRODES falso. Existe falso PRODES. Tem os fakes, então? Tem. Meu Deus. Porque muitas vezes o satélite se confunde. Exemplo, eu tenho uma queimada na linha 12, em Cacoal, não foi no sítio do meu pai, foi em outro sítio, tem uma queimada. E a fumaça dessa queimada, ela faz o quê, Clóvis? Como ela é muito levinha, ela paira no ar. E aí ela dá uma cor, gera uma cor. Ela gera uma cor. Por onde essa fumaça pairou, ele faz a imagem, todas aquelas propriedades que tinham a fumaça por cima, cria alerta de PRODES de queimada. Meu Deus. Meu Deus. E esses são os falsos PRODES. Infelizmente, falso ou verdadeiro, a gente precisa se defender. Porque o que são os PRODES? O PRODES não é uma multa, o PRODES não é um embargo, o PRODES não é nada disso. Mas o PRODES é a ferramenta para gerar a multa, gerar o embargo. Eu tenho um produtor, não vou citar o nome dele, porque é de cunho confidencial, que ele tem uma propriedade de 200 e poucos hectares, e essa propriedade tem hoje um embargo, aí nós já fomos para a segunda instância. O IBAMA pegou um PRODES gigantesco de queimada e multou 4 produtores, um do lado do outro. Ele foi lá e multou todo mundo. Certo? Porém, desse meu produtor em específico, o embargo, ele é fruto de um falso PRODES. Por quê? Porque a propriedade dele, ela não foi queimada, ela tinha só fumaça por cima, porque a queimada foi muito grande e essa fumaça pairou por mais de 1.000 hectares. E ele acabou sendo prejudicado. Hoje, infelizmente, esse meu produtor precisa recorrer judicialmente contra o IBAMA, correndo o risco, inclusive, de ganhar ou perder, mas a chance dele ganhar é imensa, porque realmente é falso o PRODES, né? Ele tem o risco e ele precisa resolver, porque ele não consegue mais vender boi para o frigorífico, ele está todo travado, por causa de um falso PRODES que gerou um embargo verdadeiro, certo? E uma multa verdadeira também, uma multa muito alta. Certo, qual o procedimento? Procura também um engenheiro agrônomo habilitado, né? Esse engenheiro agrônomo, ele vai criar um projeto, ele juntamente com um advogado, tá? Não é só o agrônomo, temos que trabalhar numa rede de colaboradores. Nós vamos gerar um processo contra o IBAMA, mostrando que a área já era, em 2008, totalmente desmatada, que durante a linha do tempo, 2008, 2009, 2015, 2020, essa área se mantinha com a mesma vegetação, que ela nunca teve um processo de queimada ou desmatamento, certo? E aí nós vamos quebrar essa multa e automaticamente desembargar a área. Porém, esse trabalho é muito difícil, demorado e de alto custo. Olha aí. Você viu que eu falei que envolve advogado, agrônomo, é uma área multidisciplinar. Então, ela tem um custo elevado. E nós vamos estar brigando com um dos maiores órgãos de regularização do Estado, o IBAMA. Não é um órgão pequeno, é um... Então, assim... E dificilmente, quando a gente disse que a gente não gosta de dizer que não é, que estava errado, né? Então, eles não verificam. Tá lá, o alerta tá lá, chegou. Multa. Exato. Então,
todo e qualquer PRODES pode um dia gerar uma multa e um embargo. Quando o produtor for a um banco ou algum local fazer uma negociação, pode estar aparecendo esse impedimento e ele pode estar enquadrado no PRODES dessa fiscalização. O produtor tem onde buscar isso, acompanhar se ele está sendo monitorado, se ele está sendo multado, se ele está sendo notificado? Como é que funciona? Ele tem alguma ferramenta para poder saber? Porque Todo produtor está sendo monitorado, de qualquer tamanho. Todo produtor pode ser multado se tiver PRODES, de qualquer tamanho. Só escapam hoje do monitoramento áreas inferiores a 6 hectares. Porém, também não confie que você pode, se você tem uma área de 6 hectares, não confie em realizar um desmatamento ilegal, porque sim, você pode, por outros meios, também ser notificado. nem queimada. Sobre o acesso, Clóvis, o melhor que o produtor faz é procurar um escritório de confiança, que seja o meu, que seja de outro engenheiro, porque nós temos alguns acessos que têm essas plataformas, né, que mostram esses alertas. E, no geral, existe PRODES verdadeiro, existe PRODES falso. Ambos podem ser solucionados. PRODES falsos é solucionado de um jeito. Nós escrevemos um projeto, né, dizendo, olha, tá aqui, fazemos uma linha do tempo, não precisa do advogado ainda. Lembrando, não gerou uma multa, não gerou um embargo. Então, o agrônomo vai lá, ele faz todo um levantamento, ele mostra, e o INPE tira o falso PRODES. Nós temos já produtores que a gente fez isso. Importante dizer que eles, quando chega a multa, ele paga a multa ou ele não paga a multa? Ele procura uma orientação primeiro, porque às vezes chega uma multa, ele não sabe o que faz, ou vou pagar, que senão vou ter um problema sério. De repente ele paga essa multa e, na verdade, não vai livrar ele também. O ideal é sempre procurar uma orientação. Né? Sempre procura uma orientação. Qualquer coisa. Sim. Porque muitas vezes a multa pode ser oriunda de um falso PRODES, pode ser. E as multas, quando a gente fala, por exemplo, de um processo caro, digamos assim, um processo hoje para livrar um embargo de uma área de 500 hectares, né? Sei lá, digamos que a Juliana cobrou R$60 mil para montar todo o processo, entrar contra o IBAMA e tirar esse embargo. Essa multa, Clóvis, ela dificilmente vai ser abaixo de R$500 mil, de R$1 milhão. Então, assim, é difícil o produtor que já paga de cara e também ele precisa ser orientado, ele precisa realmente procurar, né, outras situações. Existem alguns acordos, existem algumas coisas que mimetizam, né, esses valores. Então, é sempre ideal procurar alguém de confiança para falar sobre isso, tá? Legal. Quando o PRODES é verdadeiro, e você fez uma área de desmatamento, a gente também consegue organizar. Porém, aí já o processo é outro, né? Nós vamos fazer um programa de recuperação de área degradada, que é o famoso PRADA. Você vai fazer um PRADA se comprometendo a organizar. E pagar. O PRADA. Vai gastar. Sim, vai gastar, vai ter que cercar a área, vai ter que fazer o projeto, vai ter que... Então, pessoal, não desmata porque depois corrigir é difícil, né? Mas, no geral, tudo tem solução, tudo tem jeito, não precisa desanimar diante das coisas que vêm, não. Tudo tem jeito nessa vida, né? Às vezes o jeito é mais demorado, mais fácil, mais difícil. Mas o melhor é procurar alguém especialista na área para que você possa resolver seu problema sem você ter tanta dor de cabeça. Clóvis, outro ponto que também atormentou e vem atormentando o pessoal é a floresta pública tipo B, né? Isso aí é outra coisa, outro entrave que também veio, né, dos satélites, veio desse monitoramento. O governo pegou e toda a área que até então não tinha sido distribuída pelo INCRA, não tinha dono, não tinha posse, e era vegetação, reserva indígena, inúmeras áreas, ele determinou como floresta pública. O nome já está falando, floresta pública, floresta do governo. Isso. Porém, esse satélite, às vezes ele meio desorientado ali, ele meio confuso em relação a essas imagens, ele em muitas áreas ele pegou florestas não públicas. Floresta minha. Tá na minha propriedade, eu comprei, eu tenho título, eu tenho escritura, eu tenho tudo, e tá lá dizendo que eu tenho floresta pública tipo B na minha propriedade.
também é uma falsa floresta. É uma falsa floresta pública. A gente também consegue resolver. Porém, aí nós precisamos fazer o georreferenciamento da área. Eu vou lá, faço o georreferenciamento, tiro os pontos, faço o mapa. Nós vamos para o cartório, averbamos esse gel na minha escritura ou no meu título. Preciso ter o título, preciso ter a escritura, dizendo que é meu. É meu. Vou lá, pego esse gel, falo, olha, é meu e essa área aqui, ó, tá, é minha. Automaticamente, o governo entende que sim, se essa área é sua, se ela é titulada, automaticamente ela não pode ser dele. Mas você tem que protocolar um documento que essa área é sua. Caso contrário, vai gerar um problema. Infelizmente, você precisa provar que sim, essa área é sua desde X tempo, Já sendo sua. É complicado, Clóvis. A gente não fica também satisfeito. Reserva pública. Floresta pública. Floresta pública. Grave esse nome, que de repente pode chegar para você uma notificação que a sua área foi aí colocada como reserva pública. Então, não se desespere, procure um especialista. A Juliana está informando aqui, é um tema importante e a gente tem que anotar isso. Às vezes, quando chega qualquer notificação para a gente, até mesmo de corte de energia, a gente já fica desesperado. Uma coisa, uma conta, um boleto. Gente, não se preocupa, tudo tem data, você pode recorrer, mas tem que procurar os caminhos corretos. Essa é a dica para as pessoas, né, Juliana? Isso mesmo. Hoje o nosso escritório, ele é um escritório muito, muito focado em realmente trazer essa solução para o produtor. Onde fica o seu escritório? Em Alto Alegre dos Parecis, na rua Afonso Pena. Fica na lateral do Cicobi. É bem facinho de achar lá. E geralmente é isso mesmo que a gente busca. Nós não estamos lá para aproveitar de uma situação difícil do produtor, nós estamos lá para resolver o problema dele. E o que em si eu não consigo resolver sozinha, né? Porque eu não consigo resolver tudo sozinha, não tenho habilidades e habilitações para resolver tudo sozinha, mas eu tenho hoje grandes parcerias dentro do estado. E isso nós, mesmo estando em Alto Alegre dos Parecis, nós atendemos todo o estado. Legal. Atendemos onde precisar, nós temos a nossa rede social, o escritório Terra Fértil tem a página no Instagram, tem também o meu WhatsApp, que é sempre liberado para todo mundo entrar em contato. Segue aí, gente, @Terra Fértil. Terra Fértil APP. Aí, ó, viu? Legal. Juliana, para encerrar nosso bate-papo, vamos falar sobre o CAR, que é um tema muito importante, regularização aí para o produtor rural. E aí a gente quer saber de você, todo produtor precisa fazer o CAR? O CAR é obrigatório? Como é que é? O CAR é obrigatório desde 2008. 2008, quando foi o corte, né, ali da lei de desmatamento, ó, daqui para trás, quem fez, quem não fez não pode fazer mais, o CAR se tornou obrigatório. O CAR é uma ferramenta de autodeclaração, na qual você pega e desenha a tua propriedade e separa nela o que é área consolidada. O que é uma área consolidada? É uma área que ela é pastagem, que ela é café, que ela é feijão, que ela é o que for. Ela é uma área consolidada. Isso. Você separa o que é a área remanescente de reserva, uma área que nunca foi derrubada. Você separa onde tem rios, você separa onde tem cursos hídricos e tudo mais. Certo? O CAR, sim, o CAR é extremamente obrigatório e cada dia mais. Neste ano, eu tive alguns CAR que eu fiz, inclusive para colocar energia. Propriedade pequena, né? Próxima à cidade, o produtor precisou solicitar energia na Energisa. A Energisa falou, eu preciso do CAR. E ele não tinha. Então, assim, está bem afunilado, né? A Energisa pede para você abrir uma inscrição estadual e emitir nota de venda, precisa do CAR. Então, o CAR, ele é uma ferramenta obrigatória. Quais são as principais dúvidas do produtor sobre o CAR? Você tem, assim, porque o produtor rural, às vezes, pela simplicidade dele, às vezes sem estudo, ele fica desorientado, não tem um conhecimento, né? O produtor, principalmente, ele acha, a principal dúvida, o principal equívoco, né? Que se ele não tem o CAR, ele não será prejudicado por ações. Digamos assim,
Eu não tenho o CAR da minha área, eu vou posso vender, eu desmatar posso fazer o que eu ela quiser. e depois eu faço o CAR com ela aberta e tá tudo bem. Não é bem assim. Quando você faz o CAR, você realmente diz que a área é sua e você assume todas as responsabilidades oriundas de qualquer atividade que foi feita de forma lícita ou ilícita ali em Então ele cima. pode ser punido? Pode. Pode? Pode ser punido. O CAR é uma ferramenta de autodenúncia, né? Para que serve o CAR? Ele baseia-se principalmente na área em 2008. Como que a área era em 2008, ela tem que estar hoje. O que era consolidado tem que estar consolidado, o que não era consolidado tem que estar não pode estar. Entendeu? E também o CAR ele vai sugerir a área de mata ciliar. Se você tem um rio que está desmatado à borda, mesmo que foi antes de 2008, é obrigatório Se recompor. você fez uma recuperação, vai estar também lá. Isso. Isso é bacana, né? Olha, Clóvis, hoje é muito importante um assunto que quase ainda se fala muito pouco, né? E é importantíssimo. Limpeza de pastagem. Vamos lá. Eu tenho uma pastagem, 2008 era pastagem, 2007 era pastagem. Porém, usei 2010, 2015. Porém, essa terra era do meu pai, vamos dizer. E meu pai ficou doente, parou de usar essa terra, subiu o mato, mais um pouco, mais um pouco. E essa área regenerou, virou ali um mato alto, uma quiçaça, uma saroba, qualquer coisa desse tipo. Foi passado para os filhos. Não, agora nós vamos limpar. Posso, porque era limpo em 2008, meter o esteiro e limpar? Não posso. Não tem como. Eu tenho que pedir uma autorização junto à SEDAM, que chama autorização de limpeza de pastagem, para que a SEDAM olhe e fale, não, realmente, estava lá, estava limpo, você pode. Por quê? Porque se você limpar sem autorização, o seu CAR vai dar uma pendência. Vai mostrar lá que você fez uma supressão de vegetação. E ele vai te pedir... máquina pesada para naquela... É uma supressão. Isso, é o caso. se você entrou de motor, de esteira, do que for, foi-se, tirou a vegetação, vai aparecer no seu CAR. E aí ele vai pedir para você. Existe um documento comprobatório de autorização dessa supressão anterior a ela? Se não tiver... Se não tiver, infelizmente você vai ter que regenerar a área. Então você não pode pegar, por exemplo, você comprou uma área, eu tenho uma área, eu comprei e falei, não, eu vou pegar essa aqui, vou refazer essa pastagem, vou pegar umas outras máquinas e vou fazer uma leira e vou tirar tudo. Não vou pode. juntar e vou plantar café, ou Não eu vou pode. fazer uma pastagem rotacionada. Não pode. Não pode. Agora é diferente, Clóvis, diferente de um pasto que tem uma planta daninha aqui e outra ali. Não é disso que eu estou falando. Limpeza com herbicida, ok. Roçada, ok. Eu não posso fazer uma supressão de vegetação que já está, principalmente árvores que já superam 10 centímetros de diâmetro. Ó, o diâmetro dela passou de 10 centímetros, ela já é considerada uma vegetação. Eu tenho um laranjal, por exemplo, um camarada ele tem 600 pés de laranja, morreu bastante. Ele não pode pegar e tirar, porque tem bastante ainda. Ele tem que fazer um documento para poder retirar isso, então. Tem, é isso? Tem. Ele faz esse documento para suprimir essa vegetação. Por mais que seja laranjeiras... Ele não pode queimar, ele não pode. O legal desse documento de supressão... Ele pode, aí se ele fizer, delegalizado. Sim. Olha que legal. Quando eu faço o documento de limpeza de pastagem ou de supressão da vegetação, e ele foi aprovado, posteriormente, eu posso também solicitar um documento de queima de leira. Olha que legal, é o fogo controlado. Então, mas eu só solicito queima de leira se já previamente eu tivesse solicitado limpeza de pastagem. E vai ter um acompanhamento também. Sim, Olha sim. que legal. Eu fico amarrada nesse processo enquanto ele estiver acontecendo. Você fez adequadamente e corretamente, seguiu as normas dentro do padrão, está dentro da lei. Está dentro da lei. Pronto. Exatamente. Agora, não existem quais são as coisas que nem a gente consegue, de forma nenhuma. Uma área que tenha mata virgem, que é vegetação remanescente, a gente não consegue licença para remover. Em alguns salvos, uma limpeza de divisa. Exemplo, eu tenho uma área de mata minha, uma área de mata sua, virgem, nativa,
e nós precisamos fazer uma cerca que divide as propriedades. Existe uma autorização que autoriza eu limpar o caminho da cerca. Só o meio ali, É, 1 metro mais ou menos. Mais ou menos a largura de uma máquina, 3,5 metros, 4 metros. A gente faz a autorização, você consegue entrar e limpar esse mato. Agora, muita gente acaba fazendo uma cerca dentro da mata ou soltando gado dentro da mata para limpar a mata e começar a invadir ali. Isso é ilegal, né? Muito ilegal e também não é algo escondido. Antigamente, acreditava que se eu fosse brocando a mata por baixo, deixasse algumas árvores, eu ia ludibriar, né? Pessoal, Pode ser punido e multado. o satélite, ele pega tudo. Hoje, as imagens, elas atualizam em cerca de 5 em 5 dias. Nossa. Então, assim, não adianta. Talvez você vai ali criar um problema que depois não é de fácil solução. É um problema que vai se arrastar até as suas futuras gerações. Isso até mesmo para a retirada de uma árvore, né, hoje, né? Tudo Sim, mapeado, né? Então, tudo muito mapeado. cuidado. Inclusive também, na verdade, tem licença para muita coisa, Tem. Clóvis. Tem licença para manejo florestal, para você remover algumas árvores de algumas espécies de forma controlada, de forma organizada. Tem licença para lenha. A gente faz licença para lenha, tá certo? Que é um valor de lenha, uma quantidade de lenha pequena, né? Tem licença para tudo. Tem licença para operar confinamento de gado que precisa. Tem licença para operar máquina de secador e beneficiamento de café que precisa. Para tudo tem Represa, licença. tudo. Tem licença para fazer tanque escavado. Sim. Eu quero fazer um tanque escavado. Eu posso tirar uma licença e fazer. Quando que essa licença não será aprovada? Se eu quiser fazer o tanque escavado no leito do rio, se eu quiser fazer um tanque escavado numa área de APP, que Já é diferente. Eu não posso. A gente falando do CAR, a gente sabe que o produtor rural fica preocupado porque todo mundo está buscando crédito. Eu quero fazer café, eu busco crédito. Eu vou plantar cacau, preciso de crédito. Eu vou comprar um carro, preciso de crédito. E o CAR é fundamental, né, para a linha de crédito, é isso? Sim, o CAR é o primeiro passo para Pra tudo. tudo. Eu preciso fazer uma outorga de água, eu preciso de CAR. Ele é o RG do produtor rural. Ele é o RG da Do propriedade, agro. É isso. aí. Ali eu preciso fazer uma outorga de água, eu preciso do CAR. Eu preciso fazer uma licença de limpeza de pastagem, eu preciso do CAR. Eu preciso tirar um financiamento, eu preciso do CAR. Então, o CAR é de suma importância. Hoje, ainda no estado de Rondônia, como o CAR é uma ferramenta autodeclaratória que vem sendo implementada, né? Muitas propriedades já têm o CAR. Até poucas que não têm o CAR. Porém, muitas, cerca de 90% dos CAR do estado, eles não são aprovados. Não estão completos. Isso. Porque como era uma ferramenta de autodeclaração, uma ferramenta assim que meio que qualquer um poderia entrar e fazer, e muitas pessoas não tinham conhecimento técnico para poder fazer, porque é muito difícil fazer um CAR. Apesar de ser uma ferramenta de autodeclaração, teoricamente, quando eles criaram, o próprio produtor poderia fazer. E não é simples fazer um CAR. É demanda de mapa, demanda de programa, demanda de uma máquina, um computador E ele bem bom. feito, ele vai lá na frente dar um resultado positivo para você dar uma aprovação num crédito, em qualquer linha. Isso, então o CAR precisa ser aprovado. Todo CAR que a gente faz, ele vai para uma análise de um técnico especialista. Esse técnico vai dizer, olha, ainda tem isso para arrumar. Então, você precisa voltar e corrigir essas situações. E alguns CAR só vão ficar aprovados quando ele tiver regenerado mata ciliar, quando ele tiver recuperado a área que foi desmatada depois de 2008, e assim vai. Então, assim, o que o produtor deve procurar? Quem não tem CAR, faça o CAR. Não tem como se livrar disso. Não é malefício, é necessidade. Quem já tem o CAR, vai até um escritório e busque saber se o seu CAR está ativo, pendente ou em análise, né? Em análise, alguém analisou, ele vai ficar ou ok, aprovado, ou ele vai voltar para pendência. Voltou para pendência? Tem que retificar. Retificou, ele vai para análise de novo. Analisou? Tem pendência ainda. Volta para pendência, tem que retificar. Então, o que é ideal hoje? O que eu aconselho ao produtor hoje? Pegue um técnico da sua confiança, uma pessoa íntegra, e fale assim, olha, eu quero aprovar esse CAR. Acelera o processo. Corrige até falar, tá aqui. Aí, pessoal, a aprovação de um CAR, ela é condicionada a algumas situações que nem todo mundo vai conseguir.
Por exemplo, chega uma hora que você precisa apresentar um documento de posse legal, uma escritura pública, um título de propriedade no seu nome, quitado, um inteiro teor, né, que vem de uma escritura pública. Então, por exemplo, quem tem contrato de compra e venda pode fazer CAR? Pode. Quem tem contrato de compra e venda irá aprovar um CAR? Outra coisa. Não, não vai. Porém, graças a Deus, nós hoje, todos os órgãos que solicitam o CAR, eles ainda não exigem o CAR aprovado. O CAR pode estar em análise. Porém, o CAR não pode estar pendente. Importantíssimo, hein? Isso. Ele pode estar em análise. Eu posso ter consertado ele e ele está para análise. Agora, ele estar pendente, aí algumas instituições já recua. Legal. Gente, que assunto bacana. A gente ficaria mais tempo aqui falando com vocês, mas eu sei que a Juliana tem compromisso e outras vezes ela vai estar aqui com a gente também, porque olha quantas informações podemos aqui nesta hora passar para vocês, alertá-los, orientar e muito mais que isso, né? Ajudar a contribuir com o seu desenvolvimento aí da sua produção, da propriedade que você tem. Quero já desde já agradecer a todos os nossos patrocinadores que esteve com a gente, que estão com a gente acreditando nesse projeto. O nosso projeto aqui é único, gente. É levar informação como essa, de qualidade, para a população do estado de Rondônia. E a Juliana abriu aqui, né, com muita clareza e trouxe aqui para vocês, acho que, esclarecimentos importantes para que você possa absorver tudo isso. Eu acho que isso que é importante, a gente ter essa oportunidade de falar abertamente com as pessoas. Às vezes não é todo dia que a gente encontra pessoas para a gente poder orientar, mas a gente sabe, né, Juliana, que tem tantas pessoas precisando de estar orientado com informações quanto essas relevantes que a gente passou nesse momento aqui para as pessoas e poder ajudar as pessoas, que é muito melhor ainda, né? Isso mesmo, Clóvis. Olha, agradecer vocês imensamente, a você, ao Max, que me fez o convite. O podcast de vocês, ele é incrível. Ele traz realmente muita credibilidade e a maioria das coisas que gera medo, ela vem de uma falta de conhecimento, né? De uma insegurança. E muitas coisas, elas não precisam trazer medo para o produtor. O produtor não merece sentir medo, ele merece sentir seguro na atividade dele. E o nosso escritório hoje, como eu já disse, vou reforçar lá em Alto Alegre dos Parecis, mas atende toda a região, temos parceiros também em outros municípios. Nós somos focados em solução de problemas. Nós também temos uma atividade muito pronunciada na área de assistência técnica. Hoje eu trabalho muito com assistência técnica na cafeicultura também. Entrego uma assistência técnica personalizada, né? Da colheita, do plantio à colheita mesmo. Tanto que é o nosso lema, do plantio à colheita, nós estamos com você, né? Tem tido um aumento significativo nessa área de legalização. Então, também estou trabalhando pesado nisso daí. Já é projeto para uma data que ainda não está estipulada, ir para outras cidades com a mesma placa, né? Com o escritório Terra Fértil. Então, inclusive, Cacoal tá um pouco nessa rota, por causa também já ter o meu viveiro, de ter outros empreendimentos, né? Mas eu costumo dizer que hoje nós não temos limite, né? Nós temos um WhatsApp que funciona 12x12, 7x7. Nós temos um carro que acessa qualquer estrada. Se chamar, a gente vai. A gente está aí para trabalhar mesmo, para ajudar. Lá no escritório, procuramos atender de forma muito pronta e muito ativa, desde que seja para uma solução ou que seja também para um entendimento. Tá? Nosso escritório está aberto, pode nos visitar, pode ligar. Eu acredito que depois vai ficar aí no final o WhatsApp aí, vocês podem salvar, pessoal, que nós estamos aí realmente para ajudar esse agro a crescer mais e mais e mais. Que orgulho, que prazer poder falar com vocês de Alto Alegre dos Parecis, e vocês de Alto Alegre estão de parabéns por ter uma profissional de grande padrão, de altíssimo conhecimento aí na área ambiental, legalização, regularização fundiária e muito mais sobre as águas, sobre situação de gestão, PRODES, CAR, tudo que você precisar aí. A Juliana está preparada para te orientar e tem uma equipe aí, com certeza, um time maravilhoso para poder enfrentar qualquer desafio. Não tenha medo, produtor rural, tá bom? Não baixe a cabeça, é hora de alavancar, é hora de acreditar, é hora de potencializar
e, com certeza, fazer seus investimentos certos e buscar orientações como essas que a gente passou para vocês com a profissional da Juliana aqui. Alto Alegre Parecis, obrigado pela audiência de vocês aí, compartilhe nosso link. Muito mais vezes estaremos aqui com profissionais daí, logo, logo, quem sabe com o prefeito, outras pessoas aí também, produtor rural. Deixo aqui um abraço para toda a família Juliana, aqui de Cacoal também. E orgulho por ser de Cacoal, hoje empreendendo lá, empreendendo aqui. Parabéns, que seu viveiro, o Portal da Amazônia, seja também um sucesso. Logo, logo vamos conhecer essa realidade aqui do café de Cacoal. E é um prazer poder também estar trazendo pessoas como a Juliana. E você pode ser o próximo ou a próxima convidada também a estar com a gente aqui no nosso Ruralcast, aberto também na TV local, em Cacoal 25.1, em Porto Velho, também aí com a gente na TV do Povo e nas redes sociais. Muito obrigado, Juliana, um forte abraço, obrigado por esse encontro aqui e essa prosa tão legal sobre tantas informações. Obrigado também vocês, Clóvis, e um abraço imenso para minha família, para Alto Alegre, para os nossos clientes de Cacoal, região, Alto Alegre, região. Um abraço imenso e que todos tenham um excelente 2026, né? Um excelente ano e que seja sempre um ano de muita prosperidade. Esse foi mais um episódio do nosso Ruralcast. Até a próxima edição, estaremos aqui com mais convidados, trazendo muito mais informações com credibilidade. Até a próxima.